novamente eu de coque, que eu só fico de coque agora, coisa que eu falar odeio, que é uma palavra forte, acho que eu não gosto. E ó, moletom, sou apaixonada. É breguinha, mas é um estilo do caralho. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Estela Lu, mãe solo jovem. Então, gente, eu tô aqui brincando assim, mas tentar melhorar, botar meu astral, levantar um pouquinho, 1 centímetro, porque eu tô muito mal, gente. Nossa senhora, hoje foi péssimo, meu dia foi péssimo, minhas coisas foi péssimas. Lelé tá ali, ó, tirando, já mexendo com a sapateira da minha mãe. Então, assim, depois, como vocês sabem, naqueles outros vídeos que eu me decepcionei, pensei que ia dar certo o negócio lá e não deu. Então eu tenho que ficar mais um mês, assim, se eu aguentar mais um mês, né, gente, se eu aguentar, porque eu tenho crise de ansiedade com barra depressão. Porque, tipo assim, gente, eu vou explicar pra vocês. Ah, Esther, você tem depressão aonde? Não, gente, não eu não tirei da minha cabeça, tá? Não tirei da minha cabeça. Agora, eu não sei bem, mas se naquela época que eu estava fazendo curso, que eu tranquei, né, que eu não continuei de ter enfermagem, antes de eu ter conhecido o genitor da minha filha, antes de tudo aquilo, eu tava numa crise horrível, sabe? Porque estavam muitas coisas, muitas matérias, sabe? Aquela coisa de ter que ficar mendigando pra fazer trabalho de grupo, essas coisas. Porque, igual, se você tem uma amiga, você não pode fazer só com ela. Tipo, trabalho de grupo, você tinha que fazer com mais de 4 pessoas, sabe? No mínimo 4 pessoas, 4, 5 pessoas, no mínimo. E aí, às vezes, você tem uma amiga ali, uma ou duas amigas, tinha uma ou duas, no máximo, assim. Eu conversava. Não, tinha 3, né? Que tinha uma que era evangélica, ela era muito fechadinha, muito selmática. Tinha a minha, que na época, tipo, de curso, ela era a que eu mais conversava, mais eu gostava, as duas, era assim, colada. E tinha uma outra também que começou depois ficar muito com a gente, né? E depois que eu mudei pra de manhã, né? Mas quando eu mudei pra de manhã, ainda eu não tava naquela. Eu já tinha saído daquele período de depressão forte, né? Porque, tipo assim, eu fui. Queria começar a fumar e tal. Entrei lá. Insisti que eu ia ir pra religião de matriz africana na época. Porque eu entrei no curso de enfermagem, que eu tranquei. Eu tava fazendo ensino médio, né? Eu fui a primeira da minha escola a começar a fazer. E o professor ficou divulgando para os alunos lá. Acabou que deu tudo errado pra mim, né? Então, gente, o que acontece? Aí nisso. Até perdi aqui. Eu tava no ensino médio fazendo, né? Quando eu comecei. Né, enfim. Aí eu tava fazendo, pá. E aí, gente, nossa, esses trem é tipo faculdade, né? Só que os povos que eu tava fazendo era como se fossem pessoas de ensino médio, sabe? Ensino fundamental para médio. Umas pessoas assim, parece que não tinha, que se achavam maturos, mas agiam com muitas coisas imaturas, né?
Aí acabou que tinha uma implicância também, aí acabou que isso foi me afetando muito, fui ficando muito prejudicada. E tinha muita panelinha também, essas coisas, e acabou que juntando isso, pai e outras coisas também. Aí minha mãe me levou, enfim, eu cheguei a querer me jogar da ponte. Pera aí, Dora. Gente, sem zoeira, sem brincadeira aqui agora. Eu cheguei a querer. Sim, gente, sem brincadeira aqui agora. Porque a neném tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo raciocinar. Eu cheguei a querer me jogar lá naquela ponte lá do Santa Teresa, da minha cidade. Porque eu tava muito mal, chorando muito. E eu lembro disso até hoje. Era um rapaz de moto. Tava parado, encostado. Pera, Dora! Parado, encostado. E aí eu tava tão abalada. E ele olhou. Não sei se foi ele que chegou perguntando. Foi eu que perguntei alguma coisa, não sei. E aí eu comecei a chorar, sei lá. E aí ele falou assim: posso te dar um abraço? E ele falou. Aí eu falei. Chorei e ele me abraçou. Eu chorei mais ainda. Gente, eu lembro disso até hoje, mas isso já faz um tempo, né? Foi antes de eu... Antes de eu ter um surto de ir embora daqui de casa. Fiquei uns 3 dias fora, né? Eu ia levar outras malas. Eu tava com as malas tudo pronta, só que aí acabou que... Acho que na época minha mãe me ligou, que ela chegou mais cedo do serviço. E aí nisso ela falou: Esther, que mala é essa aqui? Eu acho que foi isso. Aí nisso eu não... Aí nisso eu falei... Aí nisso eu tava... Aí acabou que de lá do curso que eu tava fazendo, né? O técnico, que eu troquei. Aí eu fui embora. Bem que me arrependo de ter voltado, porque depois minha vida ficou uma bosta. Deus me perdoe. Antes de Deus me perdoe, hoje eu fico pensando assim, antes se eu tivesse voltado, porque quando eu voltei pra essa merda aqui, que eu vi o genitor da minha filha pela primeira vez. Juro por Deus. Eu voltei, na época minha mãe tava me dando uma bronca, conversando com minha irmã, perto de uma escola daqui do bairro. E nisso ele passou com um colega dele, que esse colega dele conversava comigo, né? E aí foi a primeira vez que eu vi ele mesmo, sabe? De ver. Porque ele, na verdade, ele já tinha me visto. Quando eu comecei a morar com ele e tal, quando eu fui morar junto com ele, na segunda casa que eu morei com ele. Não, na terceira, na verdade, né? Que aí que ele me contou que... Não, antes de eu morar com ele na terceira casa, ele já me contava quando ele me viu pela primeira vez. Né? Mas eu mesma ver ele foi... Eu lembrar de ter visto ele mesmo foi naquele dia. Um ou 2 dias depois de eu ter voltado. Enfim, tem coisas que a gente se arrepende. Enfim, né? E aí nisso, gente, o que eu tava indo falar mesmo? Até esqueci. Gente, aí, por que que eu tenho assim, crise, ansiedade, essas coisas, barra de depressão? Porque aí durante esse processo, que eu tava muito mal, muito ruim, aí eu tava sonhando muito com minha avó. E aí começou a ouvir umas coisas aleatórias. Pera, Dora! Começou a ouvir umas coisas aleatórias de eu ir pra religião, de matriz africana, né? E aí nisso eu fui, quando eu falei que eu tava indo de novo, pela segunda vez que eu tava toda arrumada, toda tal, minha mãe, que na época não aceitava, eu era de menor também. Eu era de menor e pá, minha mãe não aceitava, ela foi e falou: que isso, Stê? Foi
E aí que ela foi e marcou uma consulta no particular pra eu ir no psicólogo. Aí eu tive, acho que, minha primeira consulta de psicólogo, nunca tinha ido. E aí nisso, eu tô olhando bem vesga assim, porque eu não posicionei o celular, então. Eu tô segurando, né? Então. Aí eu tive a primeira consulta, mas assim, uma coisa muito rápida. Mas mesmo assim, na época, como eu tava super mal, o médico falou, o doutor falou assim, quando chamou minha mãe pra entrar, falou assim, se ela não tiver acompanhamento, né, e tal, direitinho, ela pode, o caso dela pode se agravar para uma depressão. Então isso já tem o quê? Anos. Isso foi na época que eu fazia curso. Que, né, que eu ia... Eu tava mal mesmo, pá. Não que agora eu não esteja, acho que agora eu estou até pior do que aquela época. E ele falou que ia gravar para depressão, então basicamente eu já estou em depressão, né? Se for olhar assim. Porque, tipo, gente, por mais que a gente tenta, sempre tem uma coisa que puxa depois, né? Puxa, e aí quando puxa, você vai desanimando, você vai negociando, e aí tudo vai puxando, aí você vai lembrando também de tudo que te entristece, tudo, né? E pá, e aí é bem difícil. Tem que estar. Eu tenho que estar, tipo, concentrando muito pra eu não pensar em me. Sabe? Não tentar, né? Fazer bobeira com a minha vida, né? Teve um parente meu que esses dias aí que acabou com a sua própria vida. Então não é fácil, gente. E sabe, as pessoas parece que elas não entendem que quando a pessoa. Claro, a gente não tem controle sobre a vida do outro, mas sabe, a gente nunca imagina que a pessoa vai realmente fazer, né? Mas a gente tem que imaginar. Porque o cérebro da gente tem uma linhazinha, né? Os cabos aqui que se conectam. E uma coisinha, um fiozinho fora do lugar já acaba com tudo. Então é muito triste, assim, muito triste. E as pessoas parecem que muitas das vezes as pessoas elas meio que tiram, não é tirar sarro, meio que fica, sabe, tá só triste, tá só uma coisinha, já vai sair e tal. Ou nem se importam. Tem muitas pessoas que não se importam, porque não é com a pessoa que tá acontecendo. Quando dói na pessoa, aí beleza. Né, que é compreensão, que é tudo, mas fora isso, tchau. Entendeu? Então, tipo, quando eu brinco assim, tudo, muitas das vezes eu não quero voltar a ficar com aquela tristeza pairando, senão eu vou morrer total. Nossa, acho que nem pode falar. Totalmente. Porque todos os dias é uma tristeza diferente, né? E eu teria que ter outra consulta pra poder ver se eu tenho que tomar remédio, porque eu meio que todas as vezes que eu tô muito assim, eu penso que eu tenho que tomar pelo menos um remédio. De alguma coisa de cidade, alguma coisa, porque normal, eu acho que eu não tô bem, né? Não tô. Enfim, né? O que eu passo aqui é um dos vlogs, acho que vocês vão ver. Eu não iria postar, mas eu tô pensando aqui. Vou postar sim, sabe por quê? Isso é a minha realidade.
Se caso acabe acontecendo alguma coisa comigo, vocês vão ver que eu não estava de balela. Vocês vão ver que o que eu passei com o genitor da minha filha, vocês vão ter uma menção pelo fato de que eu passo aqui em casa com o meu irmão. Entendeu? Porque se com o meu irmão é essa situação, imagina com o pai da minha filha, né? Que eu tinha que ser ali a submissa, né? Porque mulher quando casa, ela é praticamente isso pra sociedade. Ela tem que estar ali, ó. Não é nem do lado, não. Não é nem do lado de parceria, não. Ela tem que abaixar as orelhinhas, a cabeça, ó, e seguir reta atrás. Não é nem na frente, é atrás. Seguindo as ordens do chefe, do provedor da casa, né? E, gente, eu tentando fazer de tudo para não ter incomodação, para não aguentar essa coisa toda né? Desse traste eu tenho que aguentar do meu irmão, né? Mas enfim. E inclusive esse genitor da minha filha veio aqui hoje. Ó. Escada caindo. Cuidado, Dora. Vem pra cá pra não cair a escada em cima de você, tá? É. Ele veio cá hoje. Só que minha irmã tava aqui, ela abriu o portão. E ele falando que quer ver a neném. Aí minha irmã falou, não. Você vai ver ela no sábado e papapá. Só que assim, eu tô aqui pensando. Como que a justiça que eu botei pra poder ir atrás dele não resolveu esse problema aí até agora? Porque a pensão não chegou aqui e ele também não foi preso. Então é isso que eu falo pra vocês, gente. Sejam muito solo. Tenham filhos aí mesmo, né? Tenham filhos, porque a justiça do nosso Brasil, não vou falar do Brasil, do país, né? Porque, né, enfim, do país é uma merda, né? Porque só fica do lado de quem não precisa, né? Se você tiver certo, você vai sair como errado, beleza? Então é isso, gente. Eu mesma não tô acreditando muito no meu caso, né? Eu tô saindo literalmente como toda errada na história. Porque o que eu tô passando, nem cachorro passa.